Olá, muito boa tarde. Estamos nas vésperas das Jornadas de História sobre os dominicanos em Portugal. Este é um tema a que vamos dedicar hoje a nossa atenção. Dele nos vai falar Frei José Nunes, que está connosco. Será dentro de instantes. Antes, olhamos a atualidade religiosa na Igreja Católica. O Papa recordou as vítimas do atentado no aeroporto de Istambul, num dia em que o Vaticano celebrou os apóstolos Pedro e Paulo. O Papa Francisco condenou o mais recente atentado em Istambul e expressou a solidariedade da Igreja Católica ao povo turco. O aeroporto de Ataturk, um dos maiores da Europa, foi atingido na noite de terça-feira por um triplo atentado suicida. Ieri sera a Istanbul è stato compiuto un efferato attacco terroristico che ha ucciso e ferito molte persone. Preghiamo per le vittime, per i familiari e per il caro popolo turco. Il Signore converta i cuori dei violenti e sostenga i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo tutti in silenzio. A mensagem de paz chegou num dia de festa no Vaticano, com a celebração da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Na Basílica de São Pedro, o Papa entregou o pálio aos novos arcebispos metropolitas e alertou para os perigos de uma igreja fechada em si mesma. La paura ci fa fermi, ci ferma sempre, ci chiude alle sorprese di Dio. Questo particolare ci parla della tentazione che sempre esiste per la Chiesa, quella di chiudersi in se stessa di fronte ai pericoli. Ma anche qui c'è lo spiraglio, attraverso cui può passare l'azione di Dio. Dice Luca che in quella casa molti erano riuniti e pregavano. La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita. O Papa saudou a delegação enviada anualmente pelo Patriarca Ecuménico Bartolomeu de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, para celebrar uma festa de comunhão para toda a Igreja e encerrou a celebração com um momento de oração junto ao túmulo de São Pedro. Os cursos de cristandade estão a aumentar na Coreia do Sul e em África, onde este movimento mundial é a porta de entrada para os adultos na Igreja. Foi em Cuba que reuniram os comitês mundiais do movimento dos cursos de cristandade, as estruturas que coordenam nas diferentes regiões do globo este movimento de catequese de adultos. Ao chegar deste encontro, Dom Francisco Senra Coelho, assistente do movimento, dava conta da forma como este está a crescer na Coreia do Sul. 3% dos católicos da Coreia do Sul, como sabemos, é um dos países em maior índice de conversão de adultos, iniciação cristã de adultos, de batismo de adultos. 3%, e a dizer, vem do movimento dos cursos de cristandade, o que é interessante como colaboração. Exigente na medida em que temos cerca de 60 países que acompanhar em 4 continentes e temos também a alegria de saber que estão a nascer em força no continente africano. A preocupação vai para a Venezuela. Este país que acolhe a estrutura coordenadora do movimento na América Latina vive agora momentos de sofrimento e escassez de bens materiais. Calculo a dificuldade que é hoje viver na Venezuela com falta de alimentos, falta dos bens mais essenciais, do pão ao papel higiênico, não há nada. E mesmo assim, na Venezuela, ainda este fim de semana terminaram 6 cursilhos. Este encontro mundial do movimento dos cursos de cristandade decorreu em Cuba, um país onde este movimento da Igreja renasceu em 2008, desenvolvendo a sua ação na clandestinidade,
até ao regime de Fidel aprofundar relações com a Igreja Católica. A Igreja em Cuba tem uma liberdade muito controlada, uma liberdade que exige ainda um visto religioso para se entrar em Cuba, e sentimos de facto um controle muito apertado na nossa própria permanência nestes dias em Cuba, e é neste contexto que se conseguem, com falta de alimentos e com muita dificuldade para se obter autorização para se reunir num evento, se conseguem fazer mais de 100 cursos. Penso que estamos em ação de graças e pedimos a Deus e pedimos a todos os que nos seguem neste momento, através deste programa Eclésia, que viveram um dia um curso de cristandade, que se unam nesta grande intenção. Neste momento já se prepara a letreia mundial dos cursos de cristandade, que vai trazer a Fátima, em maio do próximo ano, delegações dos 60 países em que este movimento católico desenvolve a sua ação. O bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, presidiu as ordenações de novos sacerdotes e diáconos na Sé Nova e chamou-os a servir os mais necessitados. Uma ordenação é sempre um motivo de alegria e de esperança para a Igreja Diocesana. Com esta afirmação, a Diocese de Coimbra convidava à participação na ordenação sacerdotal de Jorge de Brito, natural da paróquia de Nogueira do Cravo, de Nuno Fileno, natural de Almalaguês, e de Pedro Simões, da paróquia de Barcouço. Para além dos novos padres, também se preparavam para ser ordenados na sede de Coimbra, no dia 26 de junho, 2 diáconos. O Daniel Rodrigues, natural de Nogueira do Cravo, e Rodolfo Albuquerque, de Póvoa de Midões. Na homilia da celebração, Dom Virgílio Antunes explicou que a atitude de serviço dos ministros da Igreja tem concretizações muito simples e cotidianas na vida das comunidades e pede-lhes sempre abertura à novidade de Jesus. A atitude de serviço leva o padre a ir à frente, a tomar iniciativas evangelizadoras, a ir à procura dos que andam afastados, a convidar os excluídos, a entrar na vida diária das pessoas, a encurtar distâncias, a abaixar-se e, se for necessário, até à humilhação, a assumir a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. No fundo, o mistério do sacerdócio é o mistério do encontro mais profundo e mais decisivo de Deus com o homem, a ponto de o tomar na totalidade para que se torne plenamente seu, com vontade e liberdade, para se lhe entregar sem reservar nada do que é para si mesmo. Quereis imitar sempre em vossa vida o exemplo de Cristo, a cujo corpo e sangue servireis no altar? Sim, quero. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que derrame a graça da sua bênção sobre estes seus servos, que se dignou de escolher para as sagradas ordens do diaconado e do presbiterado. O bispo de Coimbra incentivou os novos sacerdotes e diáconos a serem homens espirituais, com o coração aberto e em saída, para não se tornarem entraves à ação de Deus. Dai tempo ao acolhimento das pessoas e manifestai disponibilidade para com todos, especialmente para com os mais pobres, os doentes, os desanimados, os vacilantes na fé, os descrentes. No silêncio
pacificador do santuário e no encontro, por vezes perturbador, com as pessoas, sentireis o que é a verdadeira espiritualidade cristã e sacerdotal. Dom Virgílio Antunes explicou também que o sacerdócio visto por fora é uma função, um serviço, mas é mais do que isso. Um ministério para o qual alguém é escolhido por Deus e que alguém decide aceitar, fundado na fé e na certeza de que se trata de algo suficientemente grande e bom para si e para a Igreja. Visto por dentro, o sacerdócio é um mistério ligado ao mistério de Deus, que santifica os seus escolhidos e, por meio deles, realiza no tempo a santificação dos irmãos, já santificados pelo batismo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu pelo Espírito Santo e seu poder, te guarde para santificares o povo cristão e ofereceres a Deus o sacrifício. Recebe a oferenda do povo santo para apresentares a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. A Diocese de Coimbra viveu no domingo, dia 26 de junho, um dia de festa com a ordenação de 3 novos sacerdotes e 2 diáconos. Mais de 1.500 pessoas participaram nas ordenações na Sé Nova de Coimbra. Agência.eclésia.pt é neste endereço que pode acompanhar estes e outros temas. Agora, o destaque para o Jubileu dos Dominicanos, que nos propõe as jornadas de história sobre os dominicanos em Portugal. Está connosco o Frei José Nunes, dominicano. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Obrigado nós. Estamos a falar de umas jornadas que começam dentro em pouco, no final desta semana, inseridas num momento muito especial para os dominicanos, que é este jubileu que estão a assinalar. Exatamente. Nós estamos nos 800 anos, 8 séculos, da fundação da Ordem dos Pregadores. Os dominicanos chamam-se, tecnicamente, oficialmente, Ordem dos Pregadores. Por isso é que nós, no final dos nossos nomes, pomos sempre OP. Não é Obras Públicas, mas é Ordem dos Pregadores. E essa ordem foi fundada por São Domingos, depois de um pedido ao Papa e ao Concílio de Latrão, o Quarto Concílio de Latrão, em 1215. A ordem foi fundada em 1216, confirmada em 1216 e depois também em janeiro com outro documento em 1217, janeiro de 1217. Portanto, nós estamos a fazer 800 anos. E são muito poucas as congregações religiosas ou ordens que têm esta idade, não é? E os dominicanos, sabemos, foram uma ordem importantíssima na Igreja ao longo destes 8 séculos. E nos 4 cantos do mundo. Umas vezes com mais felicidade, outras vezes menos felicidade, mas todas as realidades, a sua história tem luz e sombra. Os dominicanos também estiveram. Bom, então para falar um pouco destes 800 anos, celebrar estes 800 anos, mas sobretudo aqui em Portugal, porque há muitas comemorações a nível universal, comandadas, digamos assim, coordenadas pela nossa Cúria Geral no convento de Santa Sabina, em Roma, não é? Onde está o mestre da ordem. Mas a nível local, cada província dominicana pelo mundo foi convidada a fazer também o seu programa de celebrações. E nós, entre muitas coisas, muitas iniciativas que tomamos, umas de publicações, outras de celebrações, nós também resolvemos organizar umas jornadas de história. Em conjunto, para isso pedimos, portanto, a ajuda, a colaboração, e tem sido extraordinário essa colaboração, esse interesse, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica.
Então, os dominicanos, através do Instituto São Tomás de Aquino, juntamente com o Centro de Estudos de História da Universidade Católica, organizámos umas jornadas de história em 3 momentos para olhar para os 800 anos da vida dominicana em Portugal. Já não no mundo em geral, mas em Portugal. Começaram em Aveiro, não foi? Em Aveiro fizemos, exatamente, fizemos em Aveiro em janeiro, e aí olhámos sobretudo para justamente alguma dimensão histórica, por exemplo, como é que foi a chegada dos dominicanos a Portugal. Foi logo passado 3, 4 anos da criação da Ordem, em 1221 já estava a ser fundado cá um convento. E até o primeiro provincial da Espanha, que apanhava Espanha e Portugal, foi um português, Soeiro Gomes. Bom, então tivemos, por exemplo, tivemos várias conferências nessas jornadas, foram 2 dias, em Aveiro, olhámos para a história, olhámos um pouco também para grandes figuras que houve de historiadores cá em Portugal, a nível dos dominicanos, olhámos também para o património e os estudos que podem ser feitos e são feitos sobre a história dominicana e, portanto, olhámos para os arquivos que existem, quer o arquivo português dos dominicanos, quer o arquivo da Cúria-Geral. Veio cá o arquivista-geral, que é um dominicano das Filipinas, mas que vive em Roma, na Cúria-Geral, veio cá falar-nos do arquivo, de como dos materiais que há à disposição para fazer investigação histórica sobre os dominicanos. Portanto, foi mais essa perspectiva. Agora em Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia, também num sítio, como sabemos, o primeiro foi em Aveiro, que é uma cidade dominicana, Santa Joana a Princesa, houve lá dominicanos, ao lado dominicanas. O espaço do museu onde nós fizemos este encontro, ao lado da Sé, é dominicano, é uma coisa maravilhosa, não é? Agora vamos também para um espaço dominicano em Vila Nova de Gaia, que não é muito conhecido, mas que é absolutamente extraordinário e que foi renovado há meia dúzia de anos pela Câmara de Vila Nova de Gaia. Aquilo é de uma beleza, que é o antigo convento do Corpus Christi, perto das caves dos vinhos do Porto, em Vila Nova de Gaia. Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa e vai ser lá, dias 1 e 2 de julho. Aí vamos olhar um pouco, já não apenas para a questão histórica, digamos assim, mas vamos olhar um pouco para a teologia e a espiritualidade da Ordem Dominicana. Então, vamos olhar, por exemplo, para a espiritualidade da vida monástica, da vida contemplativa dominicana em Portugal, já na Idade Média, masculina e feminina, sobretudo feminina neste caso, vamos ter 2 intervenções, mas vamos olhar também, por exemplo, para a missão e a espiritualidade dos dominicanos hoje. O Frei Bento Domingos vai fazer a primeira grande conferência, vamos ter depois uma conferência sobre o grande dominicano conhecido em todo o mundo, que foi mestre da Ordem, aqui há uns anos atrás, Frei Timothy Radcliffe, sobre o que é ser cristão hoje e o que é ser dominicano hoje. Portanto, vamos olhar um pouco para a teologia e a espiritualidade dos dominicanos, quer na história, quer hoje em dia. E depois, claro, teremos um terceiro momento ainda destas jornadas, em novembro, já será em Lisboa, mas isso se calhar falaremos depois nessa ocasião. Estes 2 dias, portanto, 1 e 2 de julho, a participação é livre? É absolutamente livre. Convém-nos ter alguma inscrição, podemos fazê-la nos sites do Centro de História ou do próprio ISTA, Instituto São Tomás de Aquino. Isso está divulgado, mas também se pode aparecer pura e simplesmente lá. Não há propriamente... a entrada é livre, não há propriamente requisitos a preencher. Já sabemos que já temos algumas inscrições. Em Aveiro até ficámos impressionados, quer dizer, nós tivemos cerca de 90 pessoas a participar nestas jornadas, foi muito interessante, até porque isto também não é para qualquer pessoa, mas não é também para o grande público, é para pessoas que se interessam um pouco também por esta realidade, esta investigação. E no Porto já temos também bastantes inscrições, no Porto, Vila Nova de Gaia, peço perdão, e pronto, e portanto nós estamos muito contentes com esta iniciativa dizer só também que vamos ter a oportunidade, tal como tivemos em Aveiro, de visita ao local, também aqui vamos ter uma visita ao Convento do Corpus Christi, uma visita guiada por alguém que nos vai explicar bem o que é aquela realidade, e vai ser muito interessante. E também temos sempre um momento cultural. Já o tivemos em Aveiro e agora vamos ter com um coro que vai interpretar músicas, letras dominicanas, de cântico litúrgico dominicano, sobretudo de um grande compositor francês, André Guz, que ainda vive,
e com letras de um grande dominicano português desaparecido há meia dúzia de anos, Frei José Augusto Mourão. E, portanto, será um coro orientado um pouco pelo nosso colega também da Católica, o Alfredo Teixeira, que vai ter este momento cultural também. É um congresso de história, estamos a terminar, é um congresso de história, mas inserido em 800 anos, não é? Num período muito longo, mas é uma ocasião sempre para perceber este presente, não é? Esta sociedade e este mundo em que os dominicanos estão agora e como perceber nele esta questão de Deus, não é? E tornar este Deus acessível ao homem. Exatamente. O carisma dos dominicanos é a pregação, a ordem dos pregadores. Olhando para a nossa história, nós vemos como a vontade de Deus foi manifestada pelo trabalho de imensos dominicanos e dominicanas, e hoje essa é a nossa missão. Não somos melhores nem piores que os outros, quer dizer, nem queremos comparações, mas queremos realmente falar um pouco desse Evangelho de Jesus à luz das circunstâncias presentes. À luz dos problemas económicos, à luz do diálogo entre as religiões, à luz do diálogo com as culturas das pessoas. Essa é a nossa missão. Muito bem, Frei José Nunes, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Obrigado nós. Partilhar então e a convidar, fica o convite no ar a aparecer então neste congresso em Vila Nova de Gaia, já dia 1 e 2 de julho. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma oportunidade para visitar a história, que é sempre o melhor método para compreender o presente. A terminar, eu recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.